Ele é o homem perfeito. O quarto motivo que faz de Jesus o maior personagem de toda a história é o seu poder. O que Jesus fez e faz, ninguém jamais fez, ninguém jamais faz, ninguém jamais fará. Ele curou a cegos, aleijados, surdos e mudos. Ele expulsou demônios e até mortos ele ressuscitou. O seu poder é incomparável. E o quinto motivo que faz de Jesus o maior personagem de toda a história é porque ele é o único a enfrentar a morte e vencer. A morte é um dos grandes inimigos da humanidade, e todos que por aqui passaram, com raras exceções, quando enfrentaram a morte, não prevaleceram. Somente dois. Elias não viu a morte, Enoque não viu a morte, mas todos que por aqui passaram diante da morte não conseguiram vencê-la. Mas com Jesus é diferente. Ele morreu, mas ao terceiro dia as mulheres foram até o sepulcro, discutindo quem ia remover a pedra. Chegando lá, a pedra já estava removida, o sepulcro já estava vazio, e o anjo bradou trazendo a boa notícia: por que buscai o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Jesus venceu a morte, está vivo, olhando para você nesta noite, dizendo: o que queres que eu te faça? Sou teu amigo, teu companheiro, teu advogado, teu juiz, e nesta noite eu estou aqui para abençoar a tua casa. Quantos acreditam neste Jesus que está vivo? Levanta a sua mão e dê um brado. Pois bem, este Jesus que é o maior personagem de toda a história humana, ele também é o centro da obra missionária. Ele é a razão pela qual nós fazemos missões. Nós só fazemos missões por causa de Jesus. Na verdade, este congresso só está acontecendo por causa dele. Ele é o motivo pelo qual a igreja sai pelo mundo dizendo que existe um Salvador. Ele é o centro da obra missionária, a razão pela qual nós fazemos missões. Mas vale a pena pontuar aqui nessa noite: qual é o Jesus que nós estamos anunciando? Haja vista ele ser uma das pessoas mais descaracterizadas de toda a história. Cada um quer falar algo acerca dele, mas eu quero deixar claro aqui nesta noite quem é o Jesus que nós estamos anunciando. Este Jesus que nós anunciamos aqui através da obra de missões não é o mesmo Jesus que os muçulmanos anunciam, pois para os muçulmanos Jesus não passa de um profeta. Para nós que aqui estamos, Jesus é muito mais do que um profeta. Como disse João em sua primeira epístola, capítulo 5, verso 20, ele é o verdadeiro Deus, ele é a vida eterna. O Jesus que nós anunciamos não é o mesmo Jesus que os testemunhas de Jeová falam quando saem das casas anunciando o evangelho ou o falso evangelho. Porque para os testemunhas de Jeová, Jesus, ele é o arcanjo Miguel. Jesus nunca foi arcanjo, nem nenhuma outra classe de anjo, porque Jesus não é criatura, Jesus é criador. E como diz o escritor aos Hebreus, todos os anjos de Deus o adoram. O Jesus que nós anunciamos também não é o Jesus que está no alto do Corcovado do Rio de Janeiro, que está ali de braços abertos, porque aquele Jesus tem olhos, mas não enxerga, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não caminha. O nosso Jesus é diferente. Os seus olhos são como chama de fogo e estão sobre todos esses lugares. A sua mão é poderosa para agir e realizar milagres, e ele caminha por cima das nuvens dos céus. Este é o Jesus que nós anunciamos aqui nessa noite. O Jesus que nós anunciamos nem tampouco é
Jesus que é proveniente na mente dos produtores de Hollywood, que estão descritos ali em algumas séries e filmes que falam uma parte da realidade, mas não dizem a totalidade que de fato ele é. O Jesus que nós anunciamos não é o Jesus de Hollywood, mas é o Jesus das Escrituras Sagradas, é o Jesus da Bíblia Sagrada. No texto que fizemos menção aqui nessa noite, o contexto mostra-nos Jesus discutindo com seus algozes, porque ele já está realizando milagres, só que os milagres são feitos no dia de sábado, e os religiosos se levantam contra ele, querendo paralisá-lo, querendo silenciá-lo. Mas Jesus, que não leva desaforo de fariseu para casa, respondeu da seguinte forma: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O meu Pai ressuscita mortos, e eu ressuscito aquele que eu quero, porque eu tenho poder. E tem mais: chegará o dia que a voz do Filho do Homem será bradada, e os mortos ouvirão a sua voz. Quem fez o bem sairá para a vida eterna ressuscitando. Quem fez o mal ressuscitará para a condenação eterna. E no verso 39 Jesus diz aos seus algozes: examinai as Escrituras para ter a vida eterna. É justamente estas Escrituras que testificam de mim. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: esse livro que vocês estão lendo é o meu livro. Esse livro fala sobre mim. E aqui fique claro, viu? O livro que fala sobre Jesus não é o livro dos mortos, mas é a Escrituras Sagradas, é a Bíblia que está em suas mãos. Este é o livro de Jesus. As Escrituras falam sobre ele. Corroborando com esse pensamento, lembro-me agora de Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante. Quando leu a Bíblia, ele chegou a dizer: cada parte dela, toda ela fala sobre Jesus. O doutor Walter Casa Júnior, PhD em Antigo Testamento, ele dizia aos seus alunos: leiam o Antigo Testamento, buscando Cristo nas suas entrelinhas, pois a todo momento ele está sendo revelado, de forma direta ou indireta, através de profecias, tipos e figuras de linguagem. Traduzindo tudo isso que eu estou trazendo nessa introdução, eu quero comunicar aqui nessa noite que a Bíblia é o livro de Jesus. Você quer conhecer Jesus? Não precisa assistir às séries da Netflix. Quer conhecer Jesus? Não precisa recorrer às novelas da Rede Record. Quer conhecer Jesus como de fato ele é? Abre a Bíblia mostra quem é Jesus. E nesta noite inicial desse congresso, a minha proposta é caminhar dentro de textos do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, traçando aqui nesta noite um perfil biográfico de quem é Jesus. Nós falaremos sobre ele, começando do Gênesis, e vamos caminhar dentro do Novo Testamento. E eu tenho certeza que você sairá dessa noite mais apaixonado por Jesus, porque não tem como conhecê-lo e não se apaixonar por esse homem. Esse homem é diferente. Esse homem é o Deus que se fez carne, que habitou entre nós. Vamos começar com textos do Antigo Testamento. O primeiro texto que eu narro aqui sobre Jesus é Gênesis capítulo 3, verso 15. Vocês conhecem o contexto dessa passagem. O homem desobedeceu a Deus e comeu do fruto pela influência da antiga serpente Satanás. Quando a queda se concretizou, o caos foi instaurado, e ali Satanás estava comemorando a queda da coroa da criação, que são os seres humanos. Mas Deus o Pai desceu no jardim e verbalizou a primeira profecia acerca do seu filho. E a profecia foi: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta profecia revela-nos três verdades acerca do Filho de Deus. A
primeira verdade é que quando Jesus veio a esta terra, Ele não veio como um anjo, mas Ele veio como um ser humano. Ele veio como um homem igual a mim e a você. O apóstolo Paulo explica isso em Filipenses capítulo 2, verso 6 a seguir, quando diz: Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo e se assemelhou-se aos homens. Jesus veio a esta terra como ser humano. A segunda verdade desse texto, desta profecia, é que em figura humana Jesus foi submetido aos ataques das trevas, pois a serpente feriu seu calcanhar. Mas a terceira verdade dessa profecia é consoladora, porque nesta guerra entre o bem e o mal, entre o cordeiro e a serpente, entre Jesus e o diabo, o nosso Deus é o vencedor. Porque a serpente feriu o seu calcanhar, mas foi Jesus que esmagou a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. Gênesis capítulo 12, verso de número 3, também é um texto que fala sobre Jesus, a promessa que Deus fez ao seu amigo Abraão. Ele chegou e disse: Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como é que Abraão, todas as famílias da terra foram abençoadas? Através do seu descendente, Jesus. Jesus nasceu e trouxe a bênção para todas as famílias da terra, inclusive a minha e a sua família também. Quem foi abençoado por Jesus, diga glória a Deus aqui. Deuteronômio capítulo 18, verso de número 15, também é um texto que fala sobre Jesus. O maior profeta da sua geração profetizou acerca de Jesus, dizendo: assim fala Moisés, o Senhor teu Deus suscitará no meio de ti e de teus irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvirás. De fato, Jesus é o profeta semelhante a Moisés, pois a semelhança de Moisés, que no Egito esteve, no Egito Jesus passou, e a semelhança de Moisés, que foi levantado como libertador de Israel, Jesus foi levantado para libertar a humanidade dos seus pecados e da mão de Satanás. Ele é o profeta semelhante a Moisés. Miqueias capítulo 5, verso 2, também é um texto que fala sobre Jesus. Está escrito: e tu, Belém Efrata, pequenina dentre as de Judá, de ti sairá o rei que reinará em Israel. Esse texto já falava da cidade que seria berço do Salvador do mundo, a pequena cidade de Belém, a cidade de Davi, como de fato aconteceu. Zacarias capítulo de número 9, verso 9, é um texto que também fala sobre Jesus. Diz o profeta: alegra-te muito, ó filho de Sião, e tu, ó Jerusalém, vem e vê, o teu rei está vindo a ti, justo, humilde e salvador, montado no jumentinho, filho de uma jumenta. Esse texto já apontava para a entrada de Jesus nos portais de Jerusalém. Essa entrada não seria feita em carruagens reais, apesar dele ser rei dos reis, senhor dos senhores. Humildemente ele se assentaria no jumentinho, filho de uma jumenta, para ser ovacionado pelos seus discípulos. Mas dentre os textos do Antigo Testamento, nenhum deles supera os textos do profeta Isaías. Não é à toa que dentro dos círculos teológicos, Isaías é chamado de profeta messiânico. O que ele profetizou acerca de Jesus, nenhum outro profeta teve a capacidade de profetizar. Ele falou sobre o seu nascimento, ele profetizou acerca do seu caráter, ele falou da sua missão e também do seu triunfo. Acerca do seu nascimento, no capítulo 7, verso 14, ele diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deixa claro aqui Isaías que a chegada de Jesus na terra não foi feita pela relação natural do homem com a mulher, do seu pai com a sua mãe, mas sim o Espírito Santo queria gerar no ventre de uma santa mulher chamada Maria o Salvador
Salvador do mundo. Isaías capítulo de número 9, verso 6. Esse é um dos textos mais belos, na minha opinião, no Antigo Testamento acerca de Jesus. Olha o que Isaías diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Mas é no capítulo de número 53 que Isaías tem a visão mais dramática acerca de Jesus. Ele vai profetizar acerca da morte do Filho de Deus, 740 anos aproximadamente antes do seu nascimento. E a profecia inicia-se da seguinte forma: porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Onde é que esse texto se cumpre? Literalmente na cruz. É na cruz onde ele é contado entre os malfeitores, porque ele está crucificado entre dois ladrões, uma à sua direita e uma à sua esquerda. É na cruz onde ele perde a beleza e a formosura, porque ele está despido de suas vestes, desfigurado pelo azorrague que batia no seu corpo, arrancando-lhe as peles e mostrando-lhe os ossos. É na cruz onde ele não tem beleza nem formosura, porque na sua cabeça não está a coroa real, e sim a coroa de espinhos. É na cruz onde ele não tem beleza nem formosura, porque o seu corpo está coberto de sangue, ele está pregado com pregos de 5 polegadas. Mas todo esse sofrimento tem uma causa, e a causa não está nele, a causa está em nós. Olha o que Isaías diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Traduzindo, Isaías está dizendo para mim e para você aqui nessa noite: ele assumiu a nossa culpa, morreu a nossa morte. Mas eu trago uma boa notícia: ele também nos deu vida, e vida com abundância. Aquela cruz não era para ser dele, era para ser nossa. Aquele azorrague não era para ter batido nele, já era para ter batido em mim e em você. Aquela coroa não era para estar na cabeça dele, era para estar na nossa cabeça. Mas ele assumiu o nosso lugar e morreu a nossa morte. Mas no verso de número 11, Isaías fala do triunfo desse sacrifício. Olha o que está escrito: e ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. A impressão que eu tenho aqui nessa noite é que quando Jesus olha dos céus para a terra e vê você aqui adorando, vê você aqui glorificando a Ele, Ele diz: valeu a pena suportar a cruz, valeu a pena suportar a afronta, porque agora um novo e vivo caminho foi aberto, e nós não estamos mais longe do Pai, nós estamos agora na presença do Pai. Quem aqui pode celebrar o Cristo que morreu na cruz? Levante a sua mão e dê um brado de glória a Deus bem forte. Eu quero afirmar para os demônios ouvirem, eu quero afirmar para esta cidade ouvir, que a cruz não é a nossa derrota, a cruz é a nossa vitória. Diga para quem está ao seu lado aí, diga assim: a cruz é a nossa vitória. Lembro-me agora de um livro de John Stott, onde ele fala sobre a cruz de Cristo. Nesse livro, 2 frases entraram no meu coração e ficaram na minha mente até hoje. John Stott diz acerca da cruz as seguintes expressões: primeiro, sem o sacrifício da cruz, jamais
jamais haveria cristianismo. Segundo, se a cruz não for o centro da nossa religião, referindo-se ao sacrifício, a nossa religião não é a de Jesus. O que é que Stott quer nos ensinar? É que todo o poder que emana dentro do cristianismo vem da cruz. Nós somos salvos por causa da cruz, libertos por causa da cruz, curados por causa da cruz. Nós se tornamos a habitação do Espírito Santo, porque o meio Salvador foi até a cruz e bradar dizendo: está consumada a obra que me mandaste fazer. Os irmãos conhecem a história, os irmãos são inteligentes e sabem o que eu vou dizer. Antes da cruz de Cristo, o Espírito Santo descia sobre algumas classes de pessoas, usava essas pessoas, capacitava essas pessoas, mas não habitava nessas pessoas, apenas usava e capacitava. Mas depois que Jesus subiu na cruz e deu grado de consumação, o Espírito Santo foi doado à igreja, não somente para usar a igreja, mas não somente para capacitar a igreja, mas para fazer da igreja seu templo e sua morada. Olha o que aconteceu depois da cruz. Pai, envia o meu Espírito. Pai, eu rogo que você mande, que o Senhor mande o seu Espírito. E no dia de Pentecostes ele desceu, não somente para usar a tua vida, mas para fazer da tua vida o seu templo e a sua morada. Eu não sei se você acredita no que eu vou dizer, mas Deus habita dentro de nós. Quem é que tem o Espírito Santo dentro de si? Levanta essa mão para cima, abre essa boca e dá um grande glória para Ele. Vamos sair do Antigo Testamento e vamos entrar no Novo Testamento. Quem é Jesus nas páginas do Novo Testamento? Vamos começar com as 4 versões do Evangelho. O Evangelho é um só, contado em 4 versões distintas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada evangelista tem a preocupação de mostrar uma face do nosso Senhor. Por exemplo, Mateus, como um bom judeu, ele tem a preocupação de mostrar que Jesus Cristo é o cumprimento da lei, o cumprimento das Escrituras e o cumprimento das promessas feitas a Israel. Não é à toa que ele usa por 11 vezes a mesma expressão, para que se cumprisse o que foi dito. A cena acontecia e Mateus narrava a cena dizendo: ele é o Messias, porque estava escrito que aconteceria dessa forma, como de fato aconteceu. Não é à toa que Mateus inicia a sua versão do Evangelho montando a árvore genealógica de Jesus. Ele quer mostrar que este Jesus é o descendente de Abraão, ele é o filho de Davi prometido, que se assentaria no trono, para do trono nunca mais sair, porque ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. Já o evangelista Marcos, ele tem a preocupação de mostrar que este Jesus também é um servo sofredor. 1/3 do seu evangelho é mostrando ali o caminho de Cristo até o Calvário. E na minha opinião, a passagem que marca essa versão do evangelho é Marcos 10:45, que está escrito assim: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Já o evangelista Lucas, como o único escritor gentil de toda a Bíblia, gentil porque não era judeu, ele faz questão de mostrar que este Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele veio sim da descendência dos judeus, ele trouxe sim a salvação para seu povo, mas ele estendeu esta salvação para todos aqueles que nele creem, independente da raça, independente da língua que fale, do lugar onde nasceu. Se crê em Jesus, tem salvação e vida eterna. Cadê os salvos aqui nessa noite? Diga glória a Deus. Mas é João que tem a preocupação na versão do evangelho que ele escreveu, de mostrar que este Jesus, além dele ser um homem, ele também é Deus. Ele tem características divinas. Ele faz aquilo que somente Deus pode fazer. Em cada capítulo do seu evangelho, ele coloca uma característica de Cristo. Quem quer saber, diga glória a Deus aqui nessa noite. No capítulo de número 1, João diz que ele é o verbo. O
que se fez carne e habitou entre nós. No capítulo de número 2, João descreve ele como um operador de sinais, como aquele que transforma água em vinho, para que um casamento não acabasse e uma família passasse vergonha. Já no capítulo de número 3, ele é descrito como um mestre dos mestres, capaz de ensinar ao mestre de Israel que é necessário nascer da água e do Espírito, porque senão nunca veria Deus. Já no capítulo de número 4, ele é o eu sou o que sou. No 5, ele é o médico dos médicos, capaz de curar alguém que há 38 anos está esperando pelo seu milagre. No 6, ele é descrito como o pão da vida que sacia a nossa fome. Já no 7, ele é a água que sacia a nossa sede. E Diego, no 8, ele é o quê? Ele é a verdade que liberta. Está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, vós sereis livres. Cadê os livres aqui nessa noite? No capítulo de número 9, ele é a luz do mundo e que ele segue jamais andará em trevas. Já no 10, ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E no 11, Diego, no 11, ele é a ressurreição, ele é a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. No capítulo de número 12, ele é o rei de Israel. Mas já no 13, pastor Ivan, ele é o servo que lava os pés dos seus discípulos. E no 14 ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por ele. No capítulo de número 15, ele é a videira verdadeira. No 16, ele é o doador do Espírito Santo. No 17, ele é o intercessor dessa igreja aqui nessa noite. No 18, ele é o servo que sofre. No 19, é o Salvador crucificado. Mas no 20, é o Salvador ressuscitado. E no 21, Diego, levante a mão que eu vou profetizar. No 21, ele é o Deus da segunda chance. Este é Jesus. Este é Jesus. Se eu fosse você, eu abria a boca para adorar a Ele. Se eu fosse você, eu abria a boca para exaltar a Ele. Se eu fosse você, eu dava um lembrado de glória a Ele aqui nesse. Deixa eu ver quem quer adorar Jesus. Levante a mão. Abre essa boca. Irmãos, me desculpe hoje os muçulmanos, mas ele é o profeta maior do que Maomé. Que me desculpe hoje os budistas, Buda não chega aos seus pés. Que me desculpe hoje os hinduístas, quem é Mahatma Gandhi perto dele. Que me desculpe hoje os espíritas kardecistas, Allan Kardec não desata as alpacas dos seus pés. Ele é a brilhante estrela da manhã, a raiz de Jessé. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Deus dessa igreja. E quem veio adorar Jesus, joga essa mão.
Esse é meu jeito de pregar. Olha para o teu irmão e diz assim: é hoje. Não diga forte, é hoje. Que Jesus vai te encher de poder. Diga assim: cadê os crentes batizados do Espírito Santo? Vem para o culto. Cadê aqueles que acreditam que Jesus ainda enche de poder? Eu tenho uma boa notícia. Você não foi, não. Você é batizado do Espírito Santo. Você é batizado. Então abre a boca agora e libera as línguas. Abre a boca agora e libera as línguas. Eu vou esperar você abrir a boca para ser. Já estou ouvindo barulho de línguas espirituais aqui nessa noite. Mas eu tenho uma segunda notícia aqui. Quem quer ouvir, diga amém. Este Jesus, que tem poder para batizar com o Espírito Santo, Ele também tem poder para curar. Eita, vou dizer de novo. Este Jesus que batiza é o mesmo Jesus que cura. Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou agora. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o homem foi curado na mesma hora. Quem é que acredita que Jesus ainda cura? Quem é que acredita que Jesus ainda fecha a sepultura? Olha o que o céu está me dizendo aqui nessa noite. Diego, eu te trouxe da Paraíba para profetizar saúde sobre o meu povo. Saúde sobre o meu povo. Saúde sobre o meu povo. Eu não sei se tu acredita, mas só quem acredita, joga essa mão para cima, abre essa boca. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo que nesta igreja tem liberdade para pregar. Entenda a dinâmica do Espírito. Pega na mão desse crente só mais essa vez, vai. Balance a mão dele, balance a mão dele e diga assim: está cancelado o funeral. Deus está entrando na tua casa com saúde. Deus está entrando na tua família com saúde. O diabo já tinha aberto a cova, mas hoje Jesus está dizendo: está dispensado o coveiro. Porque não é morte, é vida, é vida, é vida, é vida, é vida, é vida, é vida. Vai chover quem recebe vida. Dizendo aqui nesta noite: prepara, a criança vai chegar. O diabo disse: você vai passar a sua vida envergonhada. Mas Deus está dizendo: eu vou te dar dupla honra. Não é um, é dois. 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 Quem é que acredita nesse Deus que está visitando? Eu estou sentindo Jesus aqui. Doenças como cânceres vão embora da tua família hoje. Deus está visitando o canceroso e está dizendo: receba saúde, saúde, saúde. Só quem quer receber, abre essa boca por 5 segundos, vai. Só quem quer saúde. Para a gente encerrar a mensagem. Quem quer ouvir, diga amém. Este Jesus tem poder para batizar. Este Jesus tem poder para curar. Mas este Jesus tem poder para libertar. Gostei do glória a Deus da irmã. As trevas respeitam esse nome. Demônio não sai no meu nome, nem no teu nome. Eu dou o nome de
Jesus Cristo agora. Acreditava-se que o espírito de uma cobra chamada Piton, que dentro da mitologia grega era guardiã dos oráculos de Delfos e do templo de Zeus, encarnava naquela moça. Só que quando ela encontrou um homem cheio do Espírito Santo e com a autoridade de Jesus, Piton teve a sua cabeça esmagada, porque Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quem crê nisso? Mas Diego, isso foi no passado. Jesus continua libertando hoje. Já que estamos num congresso que fala sobre missões, deixa eu contar uma experiência aqui para vocês. Eu vivi numa mocidade muito especial. Minha mocidade tinha aproximadamente 120 jovens. Não todos, mas boa parte queria poder. Para você ter ideia, Deus visitou a gente com um mover espiritual tão poderoso que tinha hora que o culto de doutrina acabava, que a gente ficava na frente da igreja falando sobre Jesus. E teve um dia que Deus tomou um profeta e disse assim: eu quero vocês preparados para enfrentar endemoniados na rua. Isso era terça-feira. Na quarta-feira teve o culto mais livre dos que ouviram a profecia. Apenas um não estava presente, mas o restante, todos estavam. Uns estavam tocando, outros estavam cantando, outros entregavam folhetos e outros davam as suas saudações. No meu caso, eu dava a saudação representando a juventude. E naquele dia a minha saudação encerrou da seguinte forma: a igreja está com medo de exercer a autoridade que tem, porque está escrito: pisarás em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo não fará dano algum. Quando eu termino a minha saudação, eu volto e começo a pensar: eu errei a mensagem. Essa mensagem não é para a rua, essa mensagem é para dentro da igreja. Porque na rua a gente fala sobre céu, inferno, porta larga, estreito, filho pródigo, entre outros temas. Mas eu encerrei aquilo e fiquei: errei. Mas de repente chegou uma mulher desesperada e procurou uma moça e disse assim: moça, eu quero te pedir um favor. Meu irmão está querendo se matar em casa, eu não sei mais o que fazer. Eu ouvi a voz de vocês. Dá para vocês irem lá em casa orar pelo meu irmão? A moça me chamou e disse: Diego, vem cá. Ela acabou de contar essa história para mim e repetiu o que a moça tinha falado. E ela disse assim: eu acho que ele está endemoniado em casa, e ela quer que a gente vá lá ler, orar por ele. Na mesma hora caiu, parece uma ficha, e o Senhor falou comigo e disse: você acabou de dizer que a igreja está com medo de exercer autoridade, então vai lá e exerce, porque tu és a minha igreja. Só que eu não sou besta, eu aprendi com Jesus, é melhor ser dois do que um. Eu chamei logo um batalhão, e a gente chegou lá. Quando a gente chega lá, irmãos, o rapaz era maior do que eu, estava mais gordo do que eu não estou forte, eu estou gordo, ele estava mais gordo que eu. E ele gritava: eu quero ir embora, eu quero ir embora. Eu disse: vamos entrar e vamos orar por ele. E entrou apenas uma parte do grupo. Que parte é essa? Os novos convertidos que eu estava discipulando entraram em obediência ao seu discipulador. Mas eu esqueci de ensinar que em situações como essa, você não ora de olho fechado, você ora de olho aberto. Os meninos fecharam os olhos, o rapaz se levantou e jogou dor na parede. O menino olhou para mim e disse: acalma, tudo vai dar certo. Ele se acalmou, sentou, e ele só dizia: eu quero ir embora, eu quero ir embora. Uma parte do grupo que ficou lá de fora disse: Diego, ele está com cachaça, bebeu muito, amanhã vai ficar só a ressaca, vamos embora, deixa esse homem aí. Aí eu disse: se vocês quiserem ir, vocês podem ir, eu vou ficar aqui, eu só saio quando resolver esse problema. E esse grupo foi embora. De repente chegou o baterista da igreja e disse: Diego, o que é que está acontecendo aqui? Eu disse: meu irmão, o demônio nem entra nem sai, e eu estou sozinho aqui com os meninos, mas fica com os meninos aí, que
eu vou me jogar no chão do banheiro. Eu vou pedir uma estratégia a Deus, porque essa situação não pode se encerrar dessa forma. Entrei no banheiro, me joguei no chão, com a cara no chão do banheiro, e disse: Deus, nós somos a tua igreja, nós estamos aqui porque acreditamos no teu poder. Faz alguma coisa, Deus. Se a gente sair daqui com esse homem desse jeito, esse povo nem crente é. O que é que vão falar da gente, do Senhor? Mas vamos fazer um trato aqui nós dois. Eu só saio daqui quando esse homem tiver dormido. Fechou, Jesus? Me levantei, entrei no quarto. Aí o novo convertido olhou para ele e disse assim: eu deixo você embora se você permitir eu ler a Bíblia para você. Aí ele olhou assim e disse: não precisa, eu conheço tudo isso aí. Quando ele falou isso, o Espírito de Deus falou comigo: lê, que a guerra vai começar. Sentei do lado dele, botei meu braço aqui, dentro do braço deles: pode ler, meu filho, que a guerra vai começar agora. Aí o menino começou a ler o Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Depois que ele terminou o Salmo 91, ele disse: fecha isso aí que eu conheço tudo isso aí. Aí o outro novo convertido, porque Deus usa quem quer, do jeito que quer, na hora que quer, e ninguém tem nada a ver com isso. O outro novo convertido disse: eu deixo você embora se você me responder uma pergunta. Josiel, tu amas a Jesus? Disse: não, quero ir embora. Não foi isso que eu te perguntei. Josiel, tu amas a Jesus? Eu quero ir embora. Pela terceira e última vez eu te pergunto: tu amas a Jesus? E ele gritou bem forte: não. Aí o bicho entrou nele, irmão, mas entrou com uma violência tão grande, que a gente ficou com medo. E ele percebeu que a gente estava com medo. Aí começou a afrontar a gente. E ele disse assim: 1000 de vocês não conseguem me segurar. Aí de repente Deus encheu o jovem do Espírito Santo e disse assim: mas o anjo do Senhor está aqui para me segurar. Aí ele gritou dizendo: mas vocês são muito fracos. Aí Deus encheu o jovem de novo e ele gritou: mas o Senhor nosso Deus é a nossa força. É Ele quem te segura. Quem é que acredita nessa força toda poderosa? De repente, irmãos, o baterista olhou para mim e disse: Diego, solta. Se tu tem certeza, solta. Ele vai acabar com a festa dele agora. Irmão, não vá fazer isso vazio. Vazio você vai apanhar. Lembra do sacerdote Seva, os filhos dele? Olharam para expulsando o demônio e disseram: já sei, é só usar esse nome que resolve o problema. Aí começaram: esconjuros em nome de Jesus que fala o prego. Deu certo? Não, vai tu agora. Esconjuros em nome de Jesus que fala o prego. Vai. Não deu certo? Não, vai tu agora. Esconjuros em nome de Jesus que fala o prego. Aí o demônio disse: eu sei quem é Jesus e conheço quem é Paulo, mas vocês quem são? Vocês estão pensando que tem autoridade para me expulsar? Só tem autoridade sobre as trevas quem tem aliança com esse nome chamado Jesus Cristo. Quem concorda com isso, diga glória a Deus aqui nessa. Mas aquele jovem não era filho de sacerdote iniciado, não. Era jovem baterista de oração, discípulo de oração, de jejum. Aí disse: pode soltar. Aí ele olhou assim e disse assim: demônio, a festa acaba agora, mas deixa eu fazer uma pergunta a você: qual é a sua autoridade? Aí o diabo bradou na boca daquele homem dizendo: qual é a sua autoridade, jovem? Irmãos, eu fiquei olhando aquela cena, parecia cena de filme. O demônio afrontando ele, e ele olhando assim, dizendo assim: eu vou dizer qual é a minha autoridade agora. Ele apontou o dedo e disse: a minha autoridade é o nome de Jesus. A minha autoridade é o sangue de Jesus. Na mesma hora, não foi 2 minutos, 5 minutos, na mesma hora o homem começou a vomitar toda a cachaça. E ele vomitava a cachaça. Você sabe, quando Deus começa a operar no meio de crente pentecostal, aquele quarto virou, irmão, dia de Pentecoste. Os meninos começaram a falar em língua, marchar, cortar laço. Eu digo: vai, Jeová, enche de fogo esse lugar. E ele vomitava os vasos dentro do lugar. De repente ele parou, bonzinho, olhou para mim e disse assim: onde é que eu estou? Eu digo: você está na sua casa.
Aí ele olhou para mim e disse assim: eu quero dormir. Eu disse: glória a Jesus. O irmão aqui pegou, mas quem não pegou, diga agora. Eu fiz um trato com Jesus. Eu só saio daqui quando esse homem estiver dormindo. Quando ele abriu a boca e disse: eu quero dormir, Jesus falou comigo e disse: agora pode ir, porque nessa casa meu nome já foi glorificado. Quem é que acredita nesse poder aqui? Quem é que acredita?